Coletiva de Felipe Freitas. Lipe, as duas primeiras perguntas são de Juliana Lisboa, do TVE. A primeira é: o Bahia teve dificuldades para trocar passes no meio de campo, perdendo duelos. No segundo tempo, sofreu para chegar ao terço final. O que aconteceu para essa mudança de postura na equipe? Primeiro tempo, ele tem alguns pontos. Primeiro, uma apatia que a gente entra no jogo. Isso é algo que a gente tem conversado muito a respeito de coragem, de entrega, de vontade, de raça, e por vezes a gente mostra, não é o primeiro jogo que entra num grau de apatia como esse. Nós tivemos isso também contra o Flamengo e nós temos cobrado, isso não pode acontecer, isso não nos representa, é algo que nós conversaremos internamente para mudar sobre isso. A troca de passe está diretamente relacionada a isso, a estado de concentração, a um grau de entrega, a executar aquilo que a gente tem proposto. E aí, quando você pega o final do primeiro tempo, a gente aplica, troca passes, consegue trabalhar um pouco melhor. A segunda pergunta, se eu não me engano, falou sobre o segundo tempo de chegar no último terço. Eu discordo disso, a gente chegou com muita frequência, se eu não me engano a gente teve 60%, 63% da posse de bola. Eu acho que o problema não foi chegar no último terço, nós chegamos, o problema foi definir essa ação de último terço e a gente vai trabalhar um pouco mais para isso. A segunda pergunta de Juliana é: primeira derrota das Mulheres de Aço no Brasileirão, com a equipe terminando o jogo com a mulher a mais e saindo do G8. O que isso pode se refletir em termos de estratégias para próximas partidas? A saída do G8 era uma coisa que não estava programada. Hoje eu me recuso a falar sobre a arbitragem, mas nós já percebemos o quanto que a arbitragem tem impactado no futebol brasileiro de maneira geral, então é necessário rever, e eu não vou falar isso. Que analisem vocês e tiram essa conclusão. A outra pergunta, perdoe, foi a primeira. Ela quer saber o que isso pode se refletir em termos de estratégia na próxima partida. Estratégia, eu não vejo que nosso problema principal tenha sido o aspecto de estratégia, tanto que você vê que na parte final a gente conseguiu, trabalhava a bola, chegava no terço, conseguia fazer algumas ações, melhorar um pouco a agressividade no último terço, fazer com que isso vire ação de finalização. Em termos de estratégia, no primeiro tempo não entrou aquilo que a gente colocou e foi muito mais comportamental do que estratégico. Continuar trabalhando, nós temos outras variações estratégicas. Próximo jogo já agora é virar a página e trabalhar o nosso próximo adversário. O campeonato ele tem se igualado bastante, então a gente vai correr atrás dos pontos que foram perdidos em jogos anteriores, assim como esse. Para finalizar, Lipe, para esse jogo você teve 3 baixas importantes, né? Yane por causa da expulsão na última partida, Ellen por causa de um incômodo no joelho e agora de última hora Mari por causa de uma pancada na cabeça durante o treino. O quanto isso pesou para o jogo de hoje? Toda ausência pesa muito, né? Eu acho que é necessário que a gente reveja alguns pontos, como nós falamos agora, aspectos técnicos e táticos. Nós precisamos rever também nossos pontos de saúde e performance de maneira geral. Nós tivemos uma baixa em cima da hora que ela foi determinante para a parte do jogo. Tive que optar por fazer uma troca de uma meio-campista e mudou bastante um pouco da nossa ação de jogo. Nós estamos falando de atletas com um grande grau de qualidade, embora todas as outras tenham trabalhado para isso daí, mas nós já optamos por ter um elenco competitivo e relativamente enxuto. Então isso implica diretamente no nosso desempenho, na nossa performance, mas as atletas que têm entrado nessas trocas têm suprido bem isso. Só que pesa, evidentemente, pela sequência da competição, dos jogos com descansos reduzidos, né, de um jogo para outro. Então o peso é muito grande, porque já é difícil você enfrentar um campeonato que há algumas condições muito adversas para os times nordestinos, e aí sempre quando isso é falado na derrota soa-se como desculpa, e não é todo o processo, desde viagem, a segunda vez que a gente vem para o Rio Grande do Sul, por exemplo, e aí é muito mais desgastante. E é necessário falar isso. É importante
rever também algumas outras ações e, como eu disse, sobre a arbitragem eu não falo, mas a distribuição competitiva, enfim, são vários aspectos, mas nós vamos olhar para dentro de casa o que a gente precisa melhorar, seja nos aspectos técnicos, táticos, físicos, medicinais, entre outros, para que a gente consiga entregar cada vez melhor.